Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos preços da Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Antes de iniciar nossa análise, muito obrigado ao Gustavo Poza, que mais uma vez nos auxiliou, dessa vez na configuração dos equipamentos de áudio e vídeo. Já fazia um tempo que a gente não conseguia colocar alguns deles em operação e agora isso aí está acontecendo. Muito obrigado. Isso aqui pode nos permitir aí novas ideias aqui para estar levando para vocês um pouco mais de informação. Não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Vamos então aos gráficos. No primeiro deles nós temos aqui o preço da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. Os preços enquadrados em canais que, segundo nosso software Wild Horses melhor, representam o seu comportamento. E aí nós vemos aqui a configuração de alta já vem se mantendo e nós começamos a identificar aqui um padrão que pode ser uma repetição do que nós vimos na segunda semana de maio, onde nós tivemos aqui alguma volatilidade, uma oscilação centrada primeiramente aqui nos 8K. Nós tivemos aqui um excesso, um fundo e um topo novamente, onde os fechamentos diários aqui formaram o que a gente chamou de uma configuração aí antissimétrica, onde nós tínhamos aí excessos tanto para cima quanto para baixo da linha dos 8K. A gente poderia estar formando a mesma coisa aqui, quem sabe em torno dos logo acima dos 11K, entre 11.500, 11K5 talvez seria um bom limite, onde nós teríamos aí 2K para cima, 2K para baixo nessa oscilação, e aí nós estaríamos aqui então numa trajetória de alta. A gente vê aqui ainda com bastante volume, porém o que nós podemos ter é uma dificuldade maior da continuidade dessa trajetória em função dos 12K5 que estão logo acima aqui do nível atual. Na realidade, se for olhar no mercado agora, em torno de $800 acima. Evidentemente, nós temos a linha dos 12K, que ela por si só representa uma resistência ainda que psicológica, e aí nós temos essa então até os 12K5, vencido essas duas, talvez precisemos um pouco mais de volume do que está apresentado agora. Se nós formos olhar no mercado agora, nós vamos ver o volume continua muito semelhante ao dos dias anteriores, então essa redução aqui provavelmente é apenas uma elevação da média, mas talvez nós precisemos algo mais, ainda que de uma forma súbita, de uma forma, um movimento menor, para ter o ímpeto necessário para estar fazendo o rompimento da região dos 12K5. Do contrário, ela pode nos levar a um recuo mais uma vez, quem sabe aí ao fundo aqui aos 10.500. Então nós vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje, antes de entrarmos no mercado agora. E aí o que nós vemos, estamos sim com uma expectativa de recuo, fechamento aos 11K3, mas a gente chama a atenção que o que está sendo capturado aqui por esse modelo, nesse momento atual, em função dessa mudança de dinâmica, está mais relacionado com o padrão que está acontecendo, ou seja, nós estamos tendo aqui topos seguidos aqui por vales bem definidos. Então nós podemos estar aqui no algoritmo aqui tentando capturar o próximo recuo que ele perceba que pode acontecer. Evidentemente, nós estamos vendo aqui uma baixa correlação entre preço e volume, logo acima dos 25%, quem sabe 30%, 35% no máximo, uma correlação bastante fraca para a gente estar determinando aí a direção dos preços em função do volume. Naturalmente, se nós tivermos uma queda bastante expressiva do volume, a gente pode esperar um recuo no preço, e uma elevação então da ordem de 100%, a gente pode esperar sim uma movimentação altista maior, mas dentro dessa faixa, que é onde eles têm se mantido aí a variação do volume diário, a gente não consegue derivar nenhuma informação para onde os preços vão e com que ímpeto. Então eles estão aí definidos por forças outras. Vamos dar uma olhada então no mercado agora, e aí a gente começa aí o nosso giro com Litecoins, blockchain e criptoeconomia. Criptomoeda do Telegram se valoriza em 200% antes mesmo de chegar no mercado. Eles estão se referindo aos preços na ICO, como ele se valorizou relativo às rodadas de investimento anteriores. A questão não é essa, a questão é: será que o Telegram precisa de uma criptomoeda? Porque o que nós temos é uma ICO de uma startup, quer dizer, é risco sobre risco, é venture capital sobre venture capital. Que diabos é uma coin, que diabos é um token para uma empresa? A gente tem um exemplo bastante claro para isso, mais ou menos quando a pessoa vai no varejo calçadista, por exemplo, ele vai lá, ele compra um calçado,
E aí ele percebe, chegando em casa, que o calçado não atende ali os seus critérios, ele ainda está em condições de ser devolvido. No dia seguinte, então, o consumidor retorna à loja e entrega, então, o seu calçado, porém ele escolhe um outro que agora sim vai ter mais sucesso, então, na sua compra, só que ele percebe que ele tem um valor menor. Como essa situação se resolve no caixa? Ele não recebe dinheiro de volta, ele recebe um crédito que o consumidor tem, então, contra o varejo. Então, essa expressão desse crédito pode ter formas bastante informais e rudimentares, como, por exemplo, um pedaço de papel rascunho escrito à mão o valor do crédito, carimbado, então, e assinado pelo dono. Isso é um token. Isso permite, então, a compra na razão 1 para 1, ancorado em reais, de qualquer item dentro da loja. É isso é um token. Será que o Telegram precisa disso? E por que fazer, então, uma coin? Por que não se transformar o Telegram numa app distribuída que roda numa das blockchains e iniciar um novo modelo de negócio? A gente vê uma situação semelhante aqui, mais embaixo, aqui numa outra notícia aqui, onde a Nestlé faz parceria com o OpenSC para a blockchain pública. Eles querem montar uma blockchain pública, mas já não tem blockchain pública que chega. O que falta na blockchain da Bitcoin? O que falta na blockchain do Ethereum? O que falta na blockchain do EOS? Que ainda precisa yet another, mais uma. Então, qual é a dificuldade que esse pessoal tem de ali a finalidade e a logística da cadeia, né, de suprimento, mas poxa, tu tem a VET que já foi feita exatamente pensando nisso e que tem uma blockchain própria, etc. Qual é o problema, qual é a dificuldade de construir uma aplicação para uma blockchain que já existe? Parece que é uma vergonha para um fabricante ter uma aplicação para uma blockchain que já existe ao invés de ter a própria. Não existe justificativa para isso, exceto se a Nestlé quer ter controle absoluto sobre os nós, porque alegar que não existe confiança nos nós da blockchain é irrisório, porque não precisa ter confiança nos nós da blockchain. Todo o sistema de blockchain foi feito para tu não precisar confiar com quem tu transaciona, porque a própria arquitetura do sistema elimina a necessidade de confiança pela imutabilidade, etc, etc, de todas as registro permanente, de todas as movimentações, todas as alterações e o fato disso ser público. Por que isso não pode ser usado para dizer de quem foi comprado o insumo tal? Então não existe uma justificativa, exceto para ter o controle disso daí tudo, para aí eventualmente poder se fazer alguma alteração e ter controle sobre a maioria. Então tu pode alterar os dados da blockchain. Então não é uma blockchain. Então é mais um banco de dados de vocês, que é onde cada um faz o que quer, e aí por conta disso não tem credibilidade nenhuma. Já na blockchain, se tu fizer alguma alteração, tu tem que ter um controle muito grande e vai ter o registro disso. Alguém vai ter o registro disso. Então, essa é a diferença e não existe motivo para não utilizar algo que já existe para fazer esse tipo de aplicação, porque é uma aplicação trivial e direta, é simplesmente o registro de informações, é simplesmente lançar dados, então, na própria blockchain. Então, não existe uma justificativa de ponto de vista de modelo de negócio, do ponto de vista operacional, etc, etc, para isso. Então, lamentavelmente, a gente vê a relutância aí das empresas de estar fazendo então o uso do que já existe, simplesmente porque, além de não ser do negócio deles, eles não têm controle, eles não querem fornecimento. Então, ou quando eles têm o software de gestão, eles fazem o próprio software de gestão, ou eles compram um software de gestão pronto. Então não existe uma justificativa, isso só mostra não estamos entendendo o que está acontecendo mais uma vez. CoinMarketCap, nesse momento aqui o benchmark da Bitcoin $11.871, Ethereum $295, Ripple abaixo dos 40, tivemos um leve recuo então do dia de ontem para hoje, Litecoin $125, Bitcoin Cash $417, EOS ainda abaixo dos 6 e Binance Coin 33.27, quem está nos acompanhando aí está vendo que no dia de ontem nós estávamos aí nos 31, conseguimos fazer essa virada, passamos pelo 32 e estamos
estamos aos 33,27, será que estamos subindo? Ainda é cedo, mas a gente chama atenção aqui, a gente quer dar uma olhada no Tether, e tem um ponto bastante interessante aqui, a gente acompanha o Chico Crypto, que é um youtuber americano. Ele tem feito reportagens bastante interessantes, algumas críticas sobre a estrutura interna, então, da Bitcoin, das criptomoedas, em especial das exchanges. Ele é um crítico bastante grande da Binance e bastante pertinentes os seus argumentos. É interessante notar que o Tether tem movimentado nas últimas 24 horas 25 bilhões e a Bitcoin tem movimentado 27, então existe uma dependência muito grande da negociação de Bitcoin em função do Tether, e o Tether é uma fraude. O Tether é uma fraude. O Tether é uma nota de R$3. O Tether não tem lastro. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque uma falência, a hora que o mercado se der conta disso, esse valor aqui deve cair bastante. E esse valor aqui deve subir bastante, porque boa parte das exchanges lista Bitcoin em Tether. Então, aqui nesse benchmark ele deve subir até o pessoal corrigir isso aí. E isso vai trazer uma oscilação muito grande, mas pior que isso pode travar a negociação. E eu não acredito que as exchanges estão preparadas para esse tipo de evento, que talvez nunca aconteça, Mas caso aconteça, quais seriam as consequências? Ainda não sabemos. Vamos dar uma olhada então no volume. BitMEX 5.1, Binance 2.2, OKEx 1.8. A gente tem aqui uma normalidade dentro do volume, com algum recuo especial aqui da BitMEX, provavelmente vinha vindo ali do 7, então volume recuando. Já o OKEx e Binance então praticamente estáveis, a Binance um leve recuo aí, quase 10%. E a gente vê que não é o volume que está impulsionando a movimentação. E a gente dá uma olhada então aqui no gráfico diário, diretamente da Binance. Diretamente aqui temos o Bitcoin cotada em Tether, e aqui a gente tinha traçado algumas retas e a gente está vendo aí uma oportunidade aqui. Então a gente gostaria de lançar uma reta, não é uma oportunidade de compra e venda, por favor, mas é aqui de definição aqui, quem sabe, de uma nova reta de suporte, onde a gente tem a nossa metodologia aqui bastante simples, tá? Isso não tem nenhum mistério. Ela basicamente consiste em fazer o desenho de retas que não cruzem nenhum candle, tá? Elas não deveriam cruzar o candle. Então, talvez a gente tenha que começar ela um pouco mais em cima aqui, exatamente. Então ela passa pelo fundo dos candles, considerando o corpo do candle, a sombra do candle não. Então essa aqui seria uma oportunidade, então, de guia da alta, tá? Então seria uma espécie aí de linha de tendência de alta, tá? E aqui a gente faz então a extensão da anterior para continuar aqui fazendo a cobertura à medida que o tempo passa. Então nós perdendo essa reta, nós teríamos aqui esse suporte, perdendo esse suporte, nós teríamos aqui então essa outra reta mais embaixo, nos 9K3 aqui nessa altura. Então o que a gente espera? A gente espera que, caso os preços recuem, eles parem nessa primeira reta. Caso eles percam essa reta, eles teriam aqui então esse fundo do canal horizontal em branco. Perdendo essa reta, eles poderiam recuar aqui então até essa reta de tendência de alta, e à medida que o tempo vai passando, o fundo dela vai subindo, evidentemente, e aí nós, a partir de um certo ponto, a partir de agora, se nós recuássemos até essa reta aqui embaixo, essa reta de tendência de alta de mais longo prazo, ela não implicaria numa mudança na configuração de topos e fundos ascendentes, ou seja, ela não afetaria a tendência de alta da Bitcoin, se nós tivéssemos um recuo hoje até lá. Então, a partir daqui, essa situação já está definida. Então, mesmo o recuo até essa reta de tendência de alta selecionada aqui, esse recuo não implicaria na perda da tendência de alta que nós estamos tendo. Agora, vamos dar uma olhada em prazos menores, evidentemente. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 hora. E aí, o que nós temos? Nós estamos, então, dentro aí dessa região de congestionamento mais ampla, esse canal horizontal em branco,
que vai dos 10.500 até os 12.500. Então, a gente imagina que ele fique aqui dentro oscilando, ele está com dificuldade de fazer movimentação, eventualmente nós estamos tendo movimentações para cima, como já que aconteceram aqui desde o fundo, e a gente espera então que nós tenhamos, quem sabe, talvez um recuo a um teste aos 12K. Passado isso, a gente tem a oportunidade de subir, quem sabe, aqui até os 12K5, ao que nós esperamos então algum recuo caso nós façamos esse teste com pouco volume. O volume passa a ser importante acima dos 12K, porque aí nós estamos fazendo uma possível aproximação a esse topo. Uma aproximação a esse topo sem volume, isso pode implicar num recuo, quem sabe até os 11K. 11K5. Então, isso vai depender do mercado, mas nós acreditamos aí que para fazer o rompimento dessa região, nós vamos precisar um volume bem maior ou uma sequência de candles com volume semelhante ao que aconteceu aqui. Nós estamos no tempo de 1 hora, das 19, 20 horas, então, do dia 3, dia de ontem, tá? Então, esse é o nível de volume, não de preço, de volume que nós imaginamos que nós tenhamos que ter para estar fazendo um teste aí aos 12K5 e uma sequência desses candles, talvez 4, 5 candles dessa altura, ou um equivalente então com mais volume em 1 hora só, para estar fazendo o rompimento dos 12K5. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. A gente pede desculpas aí pela elongação dela. Nós estamos então procurando fazer uma remodelagem no nosso conteúdo e nós agradeceríamos de sugestão a vocês do que a gente pode estar estabelecendo. A gente quer começar a desenhar, configurar algum serviço aí para estar oferecendo para vocês. Então a gente quer ter exatamente uma ideia mais clara do o que poderia estar auxiliando vocês mais. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal, ativar as notificações. Se alguma coisa aqui nós falamos não ficou clara, por favor, coloque as perguntas nos comentários. Se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueçam de compartilhar com colegas e amigos. Nós agradecemos. Pessoal, até uma próxima análise. Tchau!